Olá. Sabe, existem livros que a gente lê e existem livros que, de alguma forma, leem a gente. Demian, de Hermann Hesse, com certeza faz parte desse segundo grupo. É muito mais que uma história, é quase um mapa, um roteiro para aquela jornada bem profunda e, vamos ser sinceros, muitas vezes bem difícil de autodescoberta. Então, vamos começar a explorar esse caminho juntos. E tudo começa com essa sensação que talvez muita gente conheça, a de se sentir um estranho dentro da própria casa. É esse sentimento de alienação que move o protagonista, o jovem Emil Sinclair, e que dá o pontapé inicial numa busca por um lugar para pertencer de verdade, começando, claro, de dentro para fora. Pra gente entender o Sinclair, primeiro a gente precisa entender o mundo dele, porque desde o comecinho a vida dele é marcada por um conflito, uma existência que é rachada bem no meio, em dois reinos totalmente diferentes. E essa divisão é muito clara. De um lado, a gente tem o que ele chama de mundo da luz, o calor, a segurança da família, as regras todas certinhas. Do outro, o mundo da escuridão, o proibido, os segredos, a culpa e o Sinclair. Ele vive exatamente nessa fronteira, sentindo a atração, a força desses dois lados ao mesmo tempo. O romance, que bebe muito da fonte do pensamento de Carl Jung, nos diz que o desenvolvimento da consciência é exatamente isso aí. É uma expulsão. Dolorosa sim, mas necessária. É ser expulso daquela inocência protegida da infância, um paraíso que, com o tempo, fica pequeno demais para uma alma que está crescendo. E é bem nesse momento de conflito que aparece uma figura que vai mudar absolutamente tudo. Max Damian. Um personagem enigmático que chega para desafiar cada pilar, cada certeza do mundo do Sinclair. Essa é a pergunta, a provocação radical que o Damian joga no ar. E ele faz isso reinterpretando a história bíblica de Caim, sugerindo que, olha, talvez aquela narrativa que todo mundo conhece, talvez não seja a história completa. A virada de chave que o Damian propõe aqui é simplesmente fascinante. A marca de Caim deixa de ser um carimbo de vergonha e vira um sinal de distinção, uma marca de força e de clareza para quem tem a coragem de ver o mundo de um jeito diferente, mesmo que isso signifique ficar isolado. Mas essa nova consciência não traz paz, pelo menos não de imediato. Pelo contrário, ela joga o Sinclair numa adolescência solitária, caótica. Ele mergulha de cabeça no outro mundo, que por um lado é libertador, mas por outro é também perigoso e corruptor. Essa ideia, que é o coração da psicologia junguiana, é a chave para entender o que está acontecendo. As lutas do Sinclair não são por acaso, elas são movidas por forças internas muito poderosas que ele ainda não entende, forças que ele simplesmente chama de destino. E aqui a gente chega num ponto de virada crucial. A percepção de que, para ser livre, é preciso parar de ser uma vítima das circunstâncias e passar a ser um explorador do próprio inconsciente. É o nascimento da responsabilidade pessoal. Essa jornada de autoconsciência vai se intensificando e é representada pela metáfora mais famosa, mais icônica do livro. É um momento de ruptura, violenta sim, mas absolutamente necessária. Depois de um tempo de profunda introspecção, de se expressar pela arte, o Sinclair manda um dos seus desenhos para o Damian. E a resposta que ele recebe, nossa, não é uma carta comum. É quase uma ordem, uma profecia. A mensagem aqui é de uma força direta e poderosa. A verdadeira autorrealização exige que a gente destrua a nossa realidade antiga. As velhas crenças, as seguranças da infância, as definições de bem e mal, tudo isso é o ovo. E ele precisa ser quebrado. Junto com essa mensagem vem um nome, Abraxas. Esse é o Deus que o Sinclair precisa aprender a aceitar. Uma divindade que não escolhe lados, que une o sagrado e o profano, simbolizando a totalidade da existência. É exatamente assim que Abraxas resolve o conflito inicial do Sinclair. Não se trata mais de uma luta entre o mundo da luz e o mundo da escuridão. A questão é integrar os dois para que o ser humano se torne finalmente completo. Mas o Sinclair não está totalmente sozinho nessa jornada, não. O caminho dele é marcado por uma série de guias, e cada um vai levando ele um passinho mais perto da resposta final que ele tanto procura. A gente consegue ver aqui a progressão. Damian ensina a questionar. Pistorius, um organista, aprofunda os ensinamentos sobre Abraxas. Eva, a mãe de Damian, aparece como um arquétipo do amor da totalidade. Mas a etapa final, essa é a mais importante de todas. E o objetivo final dessa jornada toda tem um nome. Chama-se individuação. É o processo de aceitar todas as partes de si, a sombra e a luz, para finalmente se tornar quem se é de verdade, rompendo com aquela conformidade do rebanho. A transformação pessoal do Sinclair começa então a espelhar uma convulsão gigantesca no mundo lá fora. A catástrofe que ele e seu círculo de amigos pressentiam, ela está prestes a acontecer. E então, a Primeira Guerra Mundial explode. Mas não como um evento político isolado. No livro, ela é o macrocosmo da luta interna do Sinclair. É como se a humanidade inteira estivesse, simbolicamente, destruindo o próprio mundo para dar à luz a algo novo. Ferido no campo de batalha, Sinclair tem um último encontro, quase onírico, com Damian. E é nesse momento que ele tem a sua revelação final. Damian nunca foi só uma pessoa do lado de fora.
E essa é a grande conclusão da jornada. A busca por mentores, por salvadores, por guias externos. No fim, ela leva de volta para o único lugar onde a verdadeira resposta pode ser encontrada. Dentro de si. Damian era a voz do seu próprio eu superior. O romance, então, termina jogando essa pergunta de volta para nós, virando seu tema central para fora. É uma reflexão poderosa sobre os ovos que nos cercam, sabe? As limitações que nos definem e os mundos que, talvez, precisem ser quebrados para que um novo eu possa finalmente nascer.